O milionário virgem não dormia. Havia anos, até que contratou uma empregada para dormir ao seu lado. O penthouse silencioso parecia flutuar acima da cidade quando ele abriu a porta, os olhos vermelhos de noites acumuladas sem descanso. A respiração dele era curta, quase ruim de ouvir, como se cada tentativa de fechar os olhos fosse uma batalha perdida, e ali estava ela, parada no corredor impecável, carregando uma mochila pequena e um cansaço enorme. O contrato era estranho, diferente de tudo que já aceitara, mas o olhar dele, perdido, quase infantil, deixava claro que aquilo não era capricho, era desespero. Ela deu 2 passos para dentro e sentiu o ar mudar, como se cada objeto polido dissesse que ali morava alguém que tinha tudo menos paz. Ele não buscava romance, glamour ou companhia ideal. Buscava presença. Só isso. Uma respiração próxima que lembrasse que o mundo não estava esperando para machucá-lo. Quando finalmente ergueu o rosto para olhá-la, vacilou como se pedir ajuda exigisse mais coragem do que qualquer negócio milionário que já fechara. E ainda assim, pediu. Só preciso que esteja aqui enquanto tento dormir, murmurou, a voz rouca pelo cansaço que o dominava havia anos. Ela, acostumada a limpar escritórios vazios de madrugada, ouviu aquilo como quem escuta uma verdade frágil demais para ser repetida em voz alta. Um convite estranho, mas humano. O valor oferecido resolveria muitas urgências em casa, mas algo mais pesado que o dinheiro caiu sobre seus ombros. A responsabilidade de ser porto para alguém que nunca teve onde ancorar. E antes de seguir para o quarto onde 2 camas esperavam separadas por 1 metro exato, ela respirou fundo. Sentiu que aquele trabalho seria diferente, íntimo sem ser indevido, frágil sem ser perigoso. Um papel que ninguém lhe ensinara a desempenhar, mas que a vida agora lhe pedia. Se você já sentiu que alguém entrou na sua vida no exato momento em que tudo estava prestes a desabar, conte aqui nos comentários. E se acredita na força silenciosa da confiança, curta o vídeo e se inscreva no canal. O corredor que levava ao quarto parecia longo demais para 2 pessoas que mal se conheciam. Cada passo ecoava como se o apartamento estivesse acostumado ao silêncio absoluto e agora precisasse aprender a dividir o ar com alguém novo. Ela notou os detalhes. As janelas enormes, a cozinha impecável, a ausência de qualquer objeto que sugerisse vida compartilhada. Era uma casa bonita, mas vazia, como se tudo ali tivesse sido comprado para preencher espaços, não para acolher sentimentos. E essa percepção apertou seu peito de um jeito inesperado. Quando entraram no quarto, o contraste ficou ainda mais evidente. 2 camas idênticas, paralelas, separadas por 1 metro calculado com precisão quase cirúrgica. Nada nas paredes, nada no chão, nenhum sinal de que aquele fosse um lugar onde alguém descansava. Ele apontou para a cama dela com um gesto tímido, como se temesse que até isso pudesse ser invasivo. E ela percebeu que aquele metro de distância não era apenas físico, era também a fronteira entre seus mundos. As primeiras noites trouxeram uma estranheza silenciosa. Ela deitava vestida, imóvel, ouvindo o ar-condicionado trabalhar demais para compensar o frio emocional do ambiente. Ele respirava como quem mede cada som, tentando não perturbar a presença que finalmente conseguira dentro daquele espaço. Às vezes, ela sentia o colchão dele ranger levemente, denunciando inquietação. E era impossível não se perguntar quantas madrugadas ele havia enfrentado sozinho, encarando um teto vazio sem ninguém para ancorar as horas. Com o passar dos dias, pequenos gestos começaram a quebrar o gelo. Ele oferecia um copo d'água antes de se deitar, sempre evitando contato visual prolongado. Ela arrumava discretamente as fronhas, não como empregada, mas como alguém tentando suavizar a dureza da rotina dele. Nada era dito explicitamente, mas havia um acordo silencioso. Ambos estavam ali aprendendo a dividir o mesmo espaço sem ferir o território emocional do outro. O apartamento, antes rígido, começou a dar sinais de mudança. Ela abriu as cortinas uma manhã e a luz inundou o quarto de um jeito quase libertador. Ele, que sempre preferia o penumbra, piscou várias vezes, surpreso por não se sentir ameaçado pela claridade. Foi uma cena pequena, mas reveladora. A luz entrando não era só física.
Era um convite para que algo dentro dele também despertasse. Ele não comentou, mas ela viu o ombro dele relaxar. A convivência, mesmo distante, criava um ritmo novo. A casa começou a respirar com eles. Passos na cozinha, água correndo no banheiro, suspiros discretos durante a madrugada. O que antes parecia um museu agora tinha vida, mesmo que tímida. E nesse mundo de concreto e vidros caros, ela percebeu que sua presença não era apenas trabalho, mas uma chance de devolver humanidade a alguém que a tinha perdido muito antes do insônio dominar suas noites. Ele sempre foi uma figura admirada à distância. O milionário visionário, o estrategista que transformava ideias em impérios. Mas, por trás dos vidros escurecidos dos carros e das salas de reunião impecáveis, havia um homem que evitava o contato humano como quem evita uma ferida aberta. Desde jovem, sucesso para ele significava controle, e controle não combinava com proximidade. O corpo cansado era só a ponta visível de algo mais profundo. Anos reprimindo emoções, até que o próprio sono se recusou a acompanhá-lo. No íntimo, ele sabia que sua insônia não era apenas física, era medo. Medo de baixar a guarda, medo de repetir dores antigas, medo de ser visto sem suas armaduras. A cama enorme de sua suíte principal vivia arrumada demais, usada de menos. Ele a abandonara quando entendeu que dormir ali só ampliava sua sensação de vazio. Por isso criou aquele quarto simples com 2 camas. Um espaço neutro, onde não precisaria encarar sua própria vida. Mesmo assim, a chegada dela mexeu em algo que ele tentava manter enterrado. O jeito como ela caminhava, discreta mas firme, parecia desmontar o silêncio que ele construíra com tanto zelo. Às vezes, ele a observava de relance dobrando um lençol ou abrindo as cortinas e sentia um nó estranho no peito. Não era atração, era familiaridade. Como se ela carregasse uma paz que ele nunca soube cultivar para si. E isso o desequilibrava mais do que gostaria de admitir. À noite, quando se deitava, ele lutava contra a vontade quase infantil de perguntar se ela realmente estaria ali pela manhã. A presença dela parecia impedir que seus pensamentos corressem para lugares escuros. Ele se pegava ouvindo a respiração dela, marcada e tranquila, como se aquele ritmo pudesse guiá-lo de volta a um lugar seguro. Algo tão simples, tão humano, que de repente se tornava maior do que qualquer remédio que já tentara. Mas o conflito interno continuava vivo. Parte dele queria se aproximar, entender aquele conforto inesperado. Outra parte temia depender de algo que não sabia quanto duraria. Ele se perguntava se estava sendo injusto ao puxá-la para dentro de sua vulnerabilidade, mesmo sem tocá-la. A confiança era um território que ele nunca aprendera a ocupar, e agora precisava caminhar por ele com passos incertos, sabendo que qualquer gesto errado poderia afastá-la. Com o tempo, ele começou a reconhecer uma mudança sutil dentro de si. O corpo ainda tremia algumas noites, mas já não sentia o mesmo terror de antes. Havia uma espécie de coragem nova surgindo devagar, como uma chama pequena protegida entre as mãos. Não era cura, mas era caminho. E embora ainda não ousasse dizê-lo em voz alta, começava a entender que talvez dormir não fosse o problema. Talvez o real desafio fosse permitir-se confiar. Ela, por outro lado, nunca imaginou que sua presença pudesse ter tanto peso na vida de alguém tão distante de sua realidade. Estava acostumada a trabalhar dobrado, a limpar salas onde ninguém sabia seu nome, a desaparecer assim que terminava o turno. No penthouse, porém, sua existência ganhava contornos inesperados. Ele observava seus movimentos com um cuidado estranho, como se cada gesto dela tivesse o poder de alterar o clima da casa. E esse olhar silencioso, embora respeitoso, a deixava alerta, não por medo, mas por responsabilidade. O antagonista na vida dela nunca foi uma pessoa, mas o acúmulo de pressões que a empurravam para frente sem deixá-la respirar. Contas atrasadas, o irmão mais novo precisando de remédios, a mãe exausta demais para trabalhar. Ela carregava tudo sem reclamar, mas o corpo sentia. As mãos doíam, a coluna pesava, e o mundo parecia exigir dela mais do que era justo. A proposta dele chegara justamente quando ela estava prestes a desistir de procurar soluções. No início,
Ela acreditava que o maior obstáculo seria lidar com a estranheza do trabalho. Mas logo percebeu que o verdadeiro antagonista era o medo constante de falhar. A casa perfeita oprimia, não pelos objetos caros, mas pela sensação de que qualquer erro poderia quebrar algo invisível. Ela não sabia exatamente onde tocar, o que ajustar, como se mover para não invadir a privacidade dele. Cada passo parecia ensaiado, como se estivesse pisando em uma vida delicada demais. Com o passar dos dias, a tensão mudou de forma. Agora, o conflito vinha de dentro dela. Um sentimento crescente de cuidar daquele homem de um jeito que ultrapassava o limite profissional, embora não ultrapassasse o respeito. Não era romance, não era desejo, era empatia. Ver os ombros dele desabarem quando pensava que ela não estava olhando, a deixava inquieta. Era como encontrar um animal ferido tentando parecer feroz, mesmo sem forças para isso. Ela também enfrentava um antagonista que não se podia ver: a culpa. Às vezes, deitada na cama estreita, pensava na família em casa, nos turnos que deixara de aceitar, no medo de depender demais daquele novo trabalho. Imaginava se estava traindo suas próprias raízes ao atravessar portas de vidro que nunca fizeram parte de seus planos. O dinheiro resolvia urgências, mas criava outra pressão, a de continuar ali, mesmo sem entender totalmente os riscos emocionais envolvidos. Ainda assim, por mais que o mundo externo e interno tentasse puxá-la em direções opostas, algo a fazia ficar. Talvez fosse a forma como ele tremia levemente antes de adormecer, ou o jeito como tentava manter distância para não causar desconforto. Talvez fosse apenas o chamado silencioso de alguém que nunca aprendeu a confiar. E apesar de todos os antagonistas que a cercavam, ela começava a perceber que sua presença ali tinha um propósito maior do que imaginara. A primeira grande ruptura aconteceu numa madrugada particularmente densa, quando o vento batia contra as janelas como se quisesse entrar à força. Ele acordou ofegante, sentado na beira da cama, as mãos pressionando o rosto. O som curto da respiração denunciava o início de mais um ataque de ansiedade, desses que o deixavam paralisado, preso entre memória e medo. Ela abriu os olhos imediatamente, sem fazer barulho, apenas observando o tremor dos ombros dele. Aquele não era um insônio comum. Era desespero puro, sem máscaras, sem defesas. Por um momento ela hesitou. O metro que separava as camas parecia maior do que nunca, como se carregara um significado que limitava seus movimentos. Mas quando viu o peito dele subir e descer de forma irregular, percebeu que não podia ficar ali, imóvel. Então se levantou devagar, os pés tocando o chão frio, e caminhou até ele. Não havia intenção romântica naquele gesto, apenas humanidade. Ele não percebeu sua aproximação até sentir a sombra dela ao seu lado. Quando finalmente levantou o rosto, seus olhos estavam marejados, não de choro, mas de exaustão. Ele murmurou algo inaudível, talvez um pedido de desculpas por desmoronar diante dela. Mas ela não deixou espaço para a culpa. Colocou a mão sobre o peito dele com suavidade firme, como quem segura uma porta que insiste em bater com o vento. O toque era discreto, totalmente consentido. Ele assentiu, respirando com esforço, e aquele simples contato trouxe um fio de estabilidade ao caos. «Segue meu ritmo», ela disse, com a voz baixa e segura, quase um sussurro que preenchia o vazio do quarto. Ele fechou os olhos tentando acompanhar a respiração dela. O ar entrava lento, saía mais lento ainda, e aos poucos seus ombros deixaram de tremer. A tempestade continuava do lado de fora, mas dentro do quarto surgia um silêncio diferente. Não o silêncio frio de antes, mas um silêncio que abraçava. Ele se entregou àquele ritmo por inteiro, como se fosse sua última âncora. Minutos depois, a tensão no corpo dele começou a desmanchar. Primeiro no maxilar, depois nas mãos, até que o peso em seu peito finalmente cedeu. Ele inclinou a cabeça, encostando-a no ombro dela com cuidado, pedindo permissão pelo gesto só com o olhar. Ela respondeu com um leve aceno, afirmando que estava tudo bem. A proximidade não era sensual, era necessária, e, surpreendentemente, ele adormeceu ali, vulnerável como nunca permitira ser diante de ninguém. Quando o sol tocou as cortinas pela manhã, algo no ambiente havia mudado. Ele abriu os olhos devagar, encontrando-a sentada ao lado, ainda presente,
ainda calma. Não tentou justificar nada, nem fingir força. Apenas sussurrou, obrigado por ficar. E naquela frase havia uma rendição silenciosa, o reconhecimento de que a confiança, tão temida durante anos, começava a ganhar forma dentro dele. E para ela, esse pequeno amanhecer já era o início de algo irreversível. Depois daquela noite, a rotina entre eles ganhou um tom diferente, como se o quarto tivesse aprendido a respirar junto com os dois. Ele passou o dia mais calado do que o habitual, mas não era o silêncio tenso de antes. Era um recolhimento cheio de reflexão. Ela percebeu isso quando ele apareceu na cozinha, segurando uma xícara com as duas mãos, como alguém que reaprende a existir no próprio corpo. Ele não disse muito, apenas observou a luz entrar pela janela, tentando entender o que havia mudado dentro dele. Nos dias seguintes, a tensão entre eles se transformou em uma delicada aproximação. Nada física demais, nada que cruzasse limites, mas uma espécie de confiança que se construía devagar. Quando ela arrumava as camas, ele às vezes permanecia por perto, fingindo procurar algo no armário só para não sair do ambiente. O silêncio entre eles já não era desconfortável. Era um espaço compartilhado, onde cada um poderia existir sem máscaras. Ainda assim, ambos sabiam que estavam pisando em terreno emocionalmente frágil. Numa tarde chuvosa, ela entrou no quarto para trocar as roupas de cama e encontrou a dele bagunçada, pela primeira vez. Não era desordem. Era sinal de que ele finalmente dormira profundamente. O lençol amassado, o travesseiro deslocado, a marca leve do corpo no colchão, tudo isso contava uma história silenciosa. Quando ele apareceu na porta, percebeu o que ela vira. Por um instante, ficou envergonhado, mas ela abriu um sorriso curto, tranquilo. Aquele gesto simples aliviou o peso que ele carregava. A partir dali, começaram a conversar mais. Não conversas longas nem cheias de detalhes, mas suficientes para revelar feridas antigas. Ele falava do medo de falhar, do peso de ser sempre o homem que resolve tudo. Ela falava das contas, do irmão, da vida corrida. Cada palavra era um passo, como se estivessem aprendendo a atravessar aquele metro entre as camas também durante o dia. E quanto mais falavam, mais percebiam que as dores dele se encontravam num lugar inesperado: a solidão. Uma noite, enquanto ela fechava as cortinas, ele perguntou se o som da chuva a incomodava. Ela negou com um gesto suave. Ele parecia querer dizer algo mais, mas se conteve. Havia uma hesitação constante nele, como se cada tentativa de se abrir precisasse vencer batalhas internas. Ela percebeu essa luta e decidiu dar um pequeno passo. Comentou que a respiração dele estava mais tranquila nos últimos dias. Ele desviou o olhar, tocado, mas claramente sem prática, para lidar com elogios sinceros. No quinto dia após o ataque de ansiedade, algo novo aconteceu. Ele entrou no quarto mais cedo e apagou uma das luzes, deixando o ambiente com uma penumbra suave. Não era um convite impróprio, apenas uma tentativa tímida de tornar o espaço menos hostil. Quando ela chegou, percebeu a mudança e entendeu o gesto. Assim fica mais fácil. Dormir, ele murmurou. Ela assentiu, sentando-se na própria cama com um cuidado que mostrava respeito, não distância. Foi a primeira vez que o ambiente pareceu acolher ambos. Outra madrugada trouxe um microevento importante. Ele acordou assustado, mas antes que o pânico o dominasse, buscou a respiração dela. Não se levantou, não chamou seu nome, apenas ouviu. E aquele ritmo constante deu a ele o que nenhuma pílula conseguira, uma ponte de volta ao controle. Ela percebeu, mesmo de olhos fechados, e ajustou ligeiramente sua respiração, guiando-o sem se aproximar. Foi um cuidado quase invisível, mas essencial, construído sobre confiança e presença. Certa manhã, ele apareceu com 2 canecas, oferecendo uma a ela de forma desajeitada. Era café simples, sem perfeição, mas o gesto carregava um significado profundo. Ele estava tentando retribuir. Ela aceitou, segurando a caneca com ambas as mãos, sentindo o calor atravessar seus dedos. Tomaram o café em silêncio, um silêncio que já não tinha muros. Era estranho para os dois, mas confortante. Aquele pequeno ritual tornou-se um sinal claro de que algo interno estava mudando. Devagar, mas real.
Os dias continuaram, e com eles a aproximação discreta. Ele passou a falar boa noite antes de deitar, algo que nunca fizera. Ela passou a abrir as cortinas de manhã sem pedir permissão, porque ele já não se assustava com a luz. Cada gesto era 1 milímetro ganho naquela distância emocional. Mas, ao mesmo tempo, crescia também o medo. Medo dele depender demais. Medo dela se envolver emocionalmente além do permitido. Medo de que essa frágil confiança quebrasse com qualquer palavra mal colocada. Houve uma noite particularmente tensa. Ele estava inquieto, virando-se várias vezes na cama. Ela percebeu e perguntou com um sussurro gentil se precisava de algo. Ele hesitou por longos segundos antes de responder. Só, fica acordada um pouco, por favor. Era uma frase simples, mas carregada de vulnerabilidade. Ela concordou com um aceno, mantendo o olhar calmo. Não se aproximou, não tocou. Apenas ficou ali, presente. E, estranhamente, isso foi o suficiente para que ele finalmente respirasse fundo. Na manhã seguinte, ele pediu desculpas, achando que havia exigido demais. Ela negou com suavidade, dizendo que ninguém deveria pedir desculpas por sentir medo. A frase atingiu um ponto sensível dentro dele. Era algo que nunca ouvira antes, nem mesmo quando criança. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não era errado depender de alguém. Essa compreensão, tão simples e tão profunda, abriu espaço para uma nova fase entre eles, a fase da confiança consciente. À noite, quando ambos se deitaram, o quarto parecia diferente. Não era mais um espaço de vigília constante, mas um ambiente onde cada um podia existir com menos defesas. Ele ainda lutava para dormir, é claro, mas agora havia uma espera mais leve. Ela observava a sombra dele no teto, percebendo como cada músculo relaxava aos poucos. Não era milagre, era progresso. E progresso, para pessoas feridas, sempre foi mais valioso que qualquer cura instantânea. Uma madrugada, ela despertou com o som suave dele tentando controlar a respiração. Antes que o pânico voltasse, ele sussurrou: "Estou tentando. Confio em você." Essas palavras ficaram pairando no ar, quentes como uma chama pequena. Ela virou a cabeça encontrando os olhos dele através da penumbra. Não sorriu, não dramatizou, apenas assentiu, deixando claro que estava ali, presente, inteira. Essa troca silenciosa foi o momento em que ambos entenderam que aquela relação, embora contida, tinha profundidade. O conflito externo, entretanto, também crescia. Ele precisava retomar a rotina de trabalho, lidar com compromissos, com pessoas que esperavam dele força e frieza. Ela, por sua vez, começava a sentir o peso emocional da convivência. Não era fácil manter limites quando a vulnerabilidade dele pedia consolo. Mesmo assim, ambos mantinham o respeito absoluto, conscientes de que ultrapassar qualquer fronteira colocaria tudo a perder, inclusive a confiança, palavra que agora guiava suas noites. E finalmente, numa noite em que uma brisa leve fazia as cortinas dançarem, ele conseguiu dormir antes dela. Ela observou o peito dele subir e descer, estável, tranquilo. Pela primeira vez, o sono dele não dependia de uma crise anterior, nem de um toque emergencial. Era sono genuíno. Ela fechou os olhos com um misto de alívio e temor, porque sabia que esse avanço os levaria inevitavelmente a um ponto de ruptura, onde teriam de enfrentar o que estavam construindo sem perceber. Na noite seguinte, o penthouse parecia carregar uma tensão quase elétrica, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. Ele chegou mais tarde do que o habitual, a postura rígida, o maxilar travado. Algo no mundo lá fora havia mexido com ele de um jeito profundo. Quando entrou no quarto, ela percebeu o olhar distante, perdido em algum pensamento que tentava esconder. Ele respirou fundo, mas a respiração veio trêmula, denunciando que aquela noite não seria fácil. O silêncio entre eles ficou pesado, denso, prestes a se romper. Minutos depois, ele se sentou na cama com as mãos sobre o rosto, repetindo um gesto que ela conhecia bem, mas dessa vez havia algo diferente. Um medo que não vinha apenas da insônia, mas de algo que ele ainda não conseguira dividir com ninguém. Ela se levantou devagar, aproximando-se sem pressa, deixando claro em cada passo que ele podia recuar se quisesse. Ele não recuou. Apenas ficou ali, respirando de forma quebrada até finalmente admitir:
num sussurro quase imperceptível que estava à beira de desmoronar. Quando levantou os olhos, ela viu uma verdade crua. Não era apenas cansaço, era exaustão emocional. Eu não sei mais quem eu sou quando a noite chega, confessou, e a frase pareceu arrancada de dentro dele. Ela se sentou na beira da outra cama, ainda a 1 metro de distância, mas sua presença já era um abrigo. Ele estendeu uma das mãos sem tocá-la, apenas oferecendo o gesto mais vulnerável que conseguia, e foi ali que ela percebeu. O clímax não viria da tempestade, mas da coragem. Ela então decidiu cruzar aquele metro, não por impulso, mas por compreensão. Cada movimento que fez foi lento, visível, pedindo autorização silenciosa. Ele assentiu antes mesmo que ela perguntasse. Sentou-se ao lado dele, deixando um pequeno espaço entre seus corpos, sem quebrar o limite do respeito. Quando colocou sua mão sobre a dele, o toque foi leve, quase um aviso de que ele não estava sozinho. O corpo dele reagiu imediatamente, os ombros cedendo, como se finalmente encontrasse chão, onde antes só havia desamparo. A respiração dos dois entrou em um ritmo compartilhado, e ele, pela primeira vez, falou do trauma que carregava desde a adolescência. Noites longas em casas silenciosas, abandonos sucessivos, o medo constante de ser descartado. Aquelas memórias atravessaram a penumbra do quarto e tocaram nela como um vento frio. Mas ela permaneceu ali, firme, sustentando o momento com calma e humanidade. Era como segurar o coração de alguém nas mãos, sem apertar, sem invadir, apenas protegendo. Quando ele começou a tremer, ela se aproximou um pouco mais. Um gesto simples, consentido por um olhar que dizia preciso. O peito dele se apoiou no dela por poucos segundos, o suficiente para que ele sentisse algo profundo. Segurança. Não amor romântico, não desejo mal colocado, mas acolhimento. E foi nessa proximidade contida, quase sagrada, que o corpo dele finalmente desabou em choro silencioso. Ela não tentou interromper, não tentou consolar. Apenas ficou, porque presença, às vezes, vale mais do que qualquer palavra. A revelação veio como um sopro. Eu confio em você. Pela primeira vez. Desde sempre. Era uma declaração sem floreios, mas carregada de tudo o que ele jamais conseguira entregar a alguém. Ela sentiu o impacto dessas palavras como se o mundo parasse por um instante. Não respondeu com frases grandes. Apenas segurou sua mão com firmeza moderada, deixando claro que aquela confiança seria honrada. E o silêncio que se seguiu não era vazio. Era um pacto invisível. Ele adormeceu ali, encostado nela, respirando fundo como alguém que finalmente soltou um peso que carregava por décadas. Ela o observou em silêncio, sentindo a vibração suave do ar ao redor deles, como se o próprio quarto entendesse que aquele era o momento mais delicado de toda a jornada. E, sem perceber, uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Não de tristeza, mas de reconhecimento. De que confiar em alguém é, às vezes, o maior gesto de coragem que existe. Se você já viveu um momento em que a confiança transformou algo dentro de você, conte nos comentários. E se quiser acompanhar o desfecho dessa história, se inscreva no canal agora. Sua presença faz diferença aqui. O amanhecer encontrou os dois ainda sentados, a cabeça dele apoiada no ombro dela, como se o corpo tivesse finalmente entendido que podia descansar. Quando ele despertou, levou alguns segundos para perceber onde estava e com quem. Endireitou-se devagar, não por vergonha, mas por respeito. Ela não fez perguntas, não cobrou explicações, apenas o observou com a serenidade de quem entende que certos passos são frágeis demais para serem pressionados, e naquele silêncio suave, ele encontrou algo que nunca tivera, a sensação de ser aceito sem condições. Mais tarde, na cozinha, ele preparou café para os dois, repetindo o gesto desajeitado que começara dias antes. Mas dessa vez havia algo diferente, um desejo sincero de retribuir o cuidado que recebera. Ele colocou a caneca diante dela com as mãos ainda trêmulas, incapaz de sustentar o olhar por muito tempo. Ela agradeceu com um sorriso discreto, e esse pequeno sorriso funcionou como um ponto de restauração. Era a primeira vez que a relação entre eles não parecia desequilibrada. Havia troca, não apenas necessidade.
Ao longo do dia, ele reorganizou compromissos, adiou reuniões, deixou claro ao mundo externo que precisava de uma pausa. Não era fuga, era reparação. Caminhou pelo apartamento abrindo janelas, deixando a luz entrar, gesto que antes lhe parecia impossível. Ela assistia a tudo com uma mistura de orgulho silencioso e cuidado. Cada ação dele era uma forma de reconstruir o próprio mundo e, de certa forma, incluí-la nele sem ultrapassar limites. Era a confiança agindo de dentro para fora. Quando a noite chegou, ele entrou no quarto antes dela e, num gesto inesperado, afastou levemente sua cama alguns centímetros na direção da dela. Não para eliminar a distância, mas para diminuir o frio emocional que aquele metro carregava. Quando ela entrou, parou por um instante, absorvendo o significado daquele movimento simples. Ele não disse nada, apenas esperou a reação dela. Ela assentiu, reconhecendo o esforço, entendendo que aquele pequeno ajuste era, na verdade, uma declaração silenciosa de cura. Deitaram-se quase ao mesmo tempo, e a escuridão do quarto parecia menos pesada do que em todas as noites anteriores. Ele respirava de forma mais estável, guiado não pela presença desesperada dela, mas pela confiança construída entre os dois. Quando a madrugada avançou, um trovão distante ecoou pela janela, mas dessa vez o corpo dele não reagiu com pânico. Ele virou o rosto na direção dela e sussurrou um "Estou bem", como se precisasse confirmar sua própria estabilidade. E ela acreditou, porque era verdade. Pouco antes do amanhecer, ele dormia profundamente, o rosto finalmente sereno. Ela observou o descanso dele, como quem testemunha algo sagrado, a vitória sobre anos de tormento. No fundo, sabia que aquela transformação não tinha nada a ver com milagres, mas com presença, respeito e pequenos gestos repetidos noite após noite. Ali, naquele quarto antes rígido e agora vivo, ela entendeu que o desenlace não era o fim, era o começo, e que a recompensa moral daquele caminho era simples e poderosa, a confiança devolvida aos dois. Confiança, ela percebeu, não era um território onde se chega correndo, mas um chão construído passo a passo, com cuidado e silêncio. Nas manhãs que seguiram, enquanto arrumava o quarto ainda aquecido pelo sono dele, sentia que algo dentro dela também havia mudado. Não se tratava de afeto proibido nem de laço romântico. Era reconhecimento. Dois mundos tão distantes haviam se encontrado num espaço mínimo, e nesse encontro descobriram que a vulnerabilidade não diminui ninguém. Apenas revela quem somos quando deixamos as defesas caírem devagar. Ele, por sua vez, passou a encarar cada noite não como um inimigo, mas como uma chance de recomeço. Já não temia o escuro do quarto, nem o silêncio que antes parecia esmagá-lo. A presença dela havia restaurado nele algo que acreditava perdido, a capacidade de confiar sem esperar abandono. E essa mudança refletiu-se em seus dias, nas conversas mais calmas, na postura menos rígida, na coragem nova de admitir fragilidades sem vergonha. Ele aprendeu que força não é endurecer, mas permitir-se ser humano. O ensinamento compartilhado entre eles passou a ser simples e profundo. Confiança não nasce de grandes promessas, mas de pequenas presenças. Do gesto que acalma, da palavra que respeita, do silêncio que acolhe. Ambos entenderam que quando alguém decide permanecer ao nosso lado no momento mais difícil, não está apenas ajudando, está nos devolvendo ao mundo. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Dois solitários encontrando, um no outro, o espaço seguro onde finalmente puderam descansar. Se você acredita que a confiança tem o poder de transformar vidas, deixe a palavra confiança nos comentários.